Graça e paz para com todos os irmãos. Ora, como o pastor referiu no princípio do culto e foi falando, vamos abordar um tema bastante controverso, se calhar, no meio reformado, o qual é a Quaresma. Quando se fala deste período de tempo, normalmente uma pessoa lembra-se do catolicismo ou do ortodoxismo. Mas o meio reformado também, por parte, apoia este tempo. Porquê? Muito obrigado. Porquê? Lembremos-nos que o meio reformado, apesar não, pelo facto de sustentar só a Escritura e os restantes 4 solas, não quer dizer que ele não tenha tradição, como é muitas vezes dito pelo mundo fora. Normalmente dá-se uma separação entre os protestantes e os católicos, os católicos a dizerem contra os protestantes que eles não têm tradição, e os protestantes de igual modo dizem que os católicos sustentam-se muito na tradição. Ora, em realidade, o protestantismo tem sim tradição. É heresia? Não. É errado dizer isso? Não. Porquê? O que é que nós fazemos? Nós pomos a tradição sujeita às Escrituras. Quando nós falamos só a Escritura, nós estamos a falar quanto à autoridade e à revelação que nós temos da parte de Deus. E nós entendemos que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Tudo diante disso, Paulo diz que vem a profecia, que vem a doutrina, até de um anjo, seja dado como anátema. Só a Escritura é a definição de que a autoridade e todo o ensino provém das Escrituras, mas não quer dizer que nós não temos tradição. Onde é que vamos buscar essa tradição? E ela muitas vezes, podemos até dizer, quase toda a tradição reformada tem por base alguma parte da tradição católica. Porquê? Martinho Lutero, e na época da Reforma Protestante, Martinho Lutero era católico. Ele não nasceu protestante, não nasceu de outra vertente, era o catolicismo romano. A única diferença entre nós na tradição para com os católicos romanos e os católicos ortodoxos é a autoridade está somente nas Escrituras. Já no catolicismo romano e ortodoxo temos a tradição num lado a lado, num outro. Muitas vezes é mais as Escrituras que se submete à tradição. Nós fazemos precisamente o contrário. Entendemos a tradição submetida às Escrituras. E vindo daí da tradição, uma parte dela é precisamente o calendário litúrgico que inclui a Quaresma. Quaresma, no caso, um período de 40 dias, iniciado, dado um nome ao dia de início da Quaresma, a quarta-feira de cinzas, e passa assim 40 dias até a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, no caso, representado como o dia da morte e crucificação de Cristo. Como é uma tradição, nós não temos, neste caso, uma base direta, não temos um versículo específico que fala-nos acerca da Quaresma. Temos, sim, uma base contextual, que no caso, por exemplo, podemos utilizar os 40 dias de Cristo no deserto, ou os 40 anos do povo israelita, também quando estava no deserto,
Em ambos os casos, Cristo, antes de iniciar o seu ministério, e o povo israelita, após os 40 anos, em entrada para a Terra Santa. Pelo facto de não termos, então, uma ordenança quanto à Quaresma, nós entendemos que ela não é, para nós, obrigatória. O que é feito, e veremos já a seguir, o que é feito ao longo dos 40 dias da Quaresma, eles não são compreendidos para nós como obrigatórios. Já para os católicos romanos e para os católicos ortodoxos, é. Nós entendemos que é facultativo para o meio reformado, pois em Colossenses, temos por base, podemos dizer, em Colossenses 2, versículos 16 ao 17, diz: portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ou seja, não é aquilo que nós fazemos que nos irá enriquecer, digamos, em termos de santidade diante de Deus. Por esse motivo de não ser obrigatória para nós, pode acontecer 3 casos no meio reformado. Onde a Igreja nem nunca menciona qualquer época, por exemplo, neste caso em específico a Quaresma, não a menciona sequer na Igreja. O termo não é citado, não é falado no púlpito, por entenderem que é uma tradição, não é obrigatório, não precisa de ser falado. Outros dão o conhecimento, referem-se à Quaresma e falam dela no púlpito, sim, mas explicam estritamente que ou não apoiam ou não têm grande parecer e simplesmente enfatizam acerca do arrependimento e da morte de Cristo. Nessa época podem alterar assim um bocadinho a liturgia ou as pregações serem um bocadinho mais voltadas ao arrependimento. E há outras igrejas reformadas que seguem por completo o calendário litúrgico, que no caso inclui então a Quaresma, e exercem, claro, por não ser obrigatório, cada membro dentro dessa igreja exerce voluntariamente a Quaresma, mas ela é falada e ela é aplicada na igreja diretamente, como pela alteração da liturgia num foco, por exemplo, aos salmos, como foi feita na liturgia de hoje. A liturgia e o decorrer que foi feito hoje aqui no culto, ele é um estilo bastante comum e bastante próximo daquilo que é feito nesta época, ou seja, um foco bastante aos salmos, muitas vezes voltados para a reflexão pessoal e o arrependimento. E o calendário litúrgico não é somente a Quaresma, ele inclui outros eventos que muitas igrejas apoiam e têm, no caso a Páscoa, em outros sim ou não o Advento e claramente o Natal, representando o nascimento de Cristo. Ora, a Quaresma vimos agora umas similaridades quanto o parecer entre as tradições católicas romanas e as reformadas, os protestantes, acerca da Quaresma, mas existem grande diferença, sendo uma delas já tive a dar bastante ênfase, porque
é um ponto realmente muito controverso no meio reformado. Os católicos veem este período como obrigatório. E a quaresma, nesses 40 dias, para os católicos, ela é acompanhada por rituais específicos. O jejum, ele é já predefinido pela Igreja. Ele consiste por uma refeição completa, um prato, no dia, e 2 refeições que não podem juntamente equivaler a essa refeição completa. E também, como critério do jejum católico, é interdito comer entre essas 3 refeições. O jejum para eles é praticado na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, ou seja, no primeiro dia da quaresma e no último. Não só aplicam esse jejum, como também fazem a abstinência da carne, também acontecendo nesses 2 dias, e ao longo das próximas sextas-feiras, então até a sexta-feira santa. Ora, isto é componente obrigatório para eles podem, depois o católico pode jejuar mais dias, pode abastecer-se mais coisas. Isso já é com eles, não é connosco. Isto, como já enfatizei, como já bem sabemos, não acontece no nosso meio. A quaresma, ela é facultativa, não obrigatória como para eles. Portanto, nos dias em que eles não comem carne, nós comemos carne. Nos dias que eles são obrigados a jejuar, nós não precisamos propriamente jejuar, pelo facto de não ser uma ordenança bíblica. Isto também, a quaresma, ela temos de ter em conta que ela não nos acrescenta em nada quanto à nossa salvação, nem à santidade perante Deus. Entendemos que não devemos limitar o jejum, a oração, a reflexão, o arrependimento, somente em 40 dias, mas sim fazê-lo ao longo do ano inteiro. Pois, pela devida obrigatoriedade pela parte dos católicos, eles tendem a somente jejuar e a fazer a abstinência somente dentro destes 40 dias, fora o resto do ano, que compõe então a maior parte do ano, 40 dias, aproximadamente 95% do ano inteiro, não fazem qualquer tipo de reflexão ou jejum. Nós, pelo outro lado, entendemos que deve ser feito ao longo do ano inteiro. Mas mesmo assim, seria-nos proveitoso praticar a quaresma. Porquê? Porque ele prepara-nos mentalmente e espiritualmente para um acontecimento que ocorre logo após a quaresma, a Páscoa. Ou seja, estes 40 dias são um período de preparação onde o cristão jejua, ora e lê a Bíblia mais frequentemente, com mais intensidade, focando-se em Cristo, na dor de Cristo na cruz, e focando-se no arrependimento das suas iniquidades. Porquê? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz-nos para examinarmos e saber se estamos na fé. Ou seja, se estamos em Cristo.
E isso faz-nos que, após esse arrependimento, possa vir o júbilo e a alegria quanto à ressurreição de Cristo na celebração da Páscoa. Ou seja, os 40 dias são um meio de reflexão e de preparação, um tempo de arrependimento para chegar à Páscoa firmes e alegres pela ressurreição. Este tempo, se praticado, fica marcado em nós. Cria uma atenção maior quanto aos nossos maus hábitos diários, que assim por consequência podem ser mudados. Certos pecados que nós não reparamos que cometemos, certas iniquidades, porquê? Porque se uma pessoa praticar a quaresma ao longo desses 40 dias, ela vai estar mais atenta, vai estar mais perceptível, mais consciente das coisas que estão a seu redor. Porquê? Porque nos lembramos que, primeiramente, de uma forma racional estamos na quaresma, lembramos que estamos nesse período de tempo, como uma pessoa quando jejua, se está a jejuar, abster-se de um certo alimento ou fazer um jejum completo, digo eu com experiência própria, das primeiras vezes que jejuei, eu às vezes apetecia-me comer alguma coisa, mas rapidamente lembraram que estava a jejuar, que não podia. E esse é a componente racional. Eu lembro-me que estou nesta posição, então não o faço. Então, lembrando que estamos nesse período e sabendo o significado da quaresma, é possível alterar o nosso modo de viver para algo melhor, que mais tarde irá acrescentar e fortalecer a nossa comunhão com Cristo. Uma coisa que eu tenho falado aqui, então, quanto à quaresma, é o jejum. Mas se calhar, se eu vos perguntar o que é o jejum, não sabeis saber responder o que é, ou então há opiniões diferentes. Portanto, vamos esclarecer o que é o jejum. O jejum, a sua definição, é um tempo voluntário, definido pela própria pessoa, onde é feita a abstinência total ou parcial de alimentos ou de qualquer tipo de hábito ou objeto que possa pertencer à rotina do dia a dia da própria pessoa. Portanto, normalmente nós temos por hábito o jejum alimentar, onde abstemos parte daquilo que nós comemos ao longo do dia, ou então decidimos fazer um jejum 24 horas seguidas, não comemos nada. Mas no nosso dia a dia, por exemplo, atualmente com o avanço de tecnologia, uma pessoa raramente está sem um telemóvel na mão. Também é um tipo de jejum deixar o telemóvel um bocado de lado. Porquê? Porque ele está dentro dessa nossa rotina, está dentro do nosso dia a dia. E o jejum, então, faz-se uma abstinência. Quanto a isso, o alimento, o objeto ou prática que temos tendência de fazer, e dedica-se esse tempo pela busca de Deus, intensificando-se e focando-se nas Escrituras, na leitura das Escrituras e na oração. Resumindo assim,
é abster-se daquilo que nos dá prazer mental ou corporal. Uma pessoa, quando tende a fazer jejum alimentar, tende a sentir fome ao longo desse jejum. Porquê? Porque o corpo sente falta e realmente dá prazer ao corpo de comer, também por ser uma necessidade de sobrevivência. Referi o telemóvel porque, em alguns casos, ele tem traduzido vício. Uma pessoa, se tentar abster um dia, se calhar o telemóvel, ele vai sentir-se um bocado perdido, parece que lhe falta parte do corpo. Às vezes, se uma pessoa não tiver o telemóvel no bolso, digo eu mesmo, quando saio do carro, há vezes que não me lembro, mas outras vezes saio do carro e eu não conduzo com o telemóvel no bolso, pouso sempre ao lado. Tem vezes que saio do carro e não sinto, não tenho o tijolo no meu bolso, fico naquela, falta-me alguma coisa. Outro caso, para quem não usa telemóvel, mas que usa um relógio, também pode muitas vezes, ao levantar de manhã, tem o hábito de pôr o relógio, mas aconteceu um dia com a correria, esqueceu-se de pôr o relógio e sente-se ao longo do dia, falta qualquer coisa, quando vai dar conta é o relógio que falta. Uma pessoa tem o hábito de olhar para o pulso e ver as horas e ver a falta daquilo. Os prazeres mentais e físicos corporais são então abstidos. Em troca, há um foco e há uma determinação a Deus. Ele assim é uma representação, e não só representação como uma ação direta, como humilhação própria e uma demonstração ativa da nossa dependência para com Deus. Isso é o jejum. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não nos basta fortalecer o nosso corpo alimentando o nosso corpo, como também, de igual forma, ou até mais importante, fortalecer o espírito por meio da palavra, jejum e oração. O jejum é feito, nós jejuamos normalmente quando é necessária uma direção divina, uma direção da parte de Deus. Então, uma pessoa, juntamente com a oração e a leitura das Escrituras, adiciona também o jejum para uma maior dedicação àquilo que é espiritual, para um maior foco, uma maior concentração. Por exemplo, nas Escrituras, o jejum, maioritariamente acompanhado pela própria oração, é usado em momentos de arrependimento, que muitas vezes até apontam um momento como uma mudança de vida, como também uma intensificação da própria oração. Ou seja, quando uma pessoa jejua e ora, a oração tende a intensificar-se. Não que se torne mais eficaz, mas mais recheada de sinceridade e de arrependimento, muitas vezes. E assim o jejum leva-nos para mais perto de Deus e nos torna mais firmes em Deus. Vou dar o exemplo de Davi, que vemos que orou e jejuou muitas vezes. Quer que passasse por uma provação e buscasse orientação divina, quer que estivesse
profundamente arrependido e procurasse a reconciliação com Deus. E Davi é um bom exemplo bíblico, porque ele jejuou não só de alimentos, não só absteve-se de alimentos, como também para dar o exemplo daquela época da abstinência de um objeto ou de um hábito. Temos uma passagem onde Davi jejuou de perfume. Como ele era rei, o perfume era habitual de se usar. E houve uma época onde ele fez e jejuou, absteve-se do perfume. Lembremos-nos que o jejum não é um meio para parecer mais espiritual ou ligado a Deus. Não serve para chantagear Deus ou tentar subornar Deus pelo facto de estarmos a fazer um sacrifício para Ele, nem nos serve como um mérito para a salvação, nem substitui o arrependimento. O arrependimento é o que nos leva a jejuar, não é o jejum que origina e que gera o arrependimento. Joel, capítulo 2, versículo 12 diz: Portanto agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum e com choro e com pranto. Como devemos então jejuar? O jejum é feito segundo uma seleção, então, que a própria pessoa faz, voluntária, as coisas que ela quer abster-se. E deve, nesse período de tempo, então, dedicar-se a esse tempo, por parte, ou se possível, exclusivamente a Deus, orando e meditando nas Escrituras. Porque é que eu digo parcial ou exclusivamente? Se possível, se estivermos em casa e não tivermos nada que fazer, nada importante, que estejamos de férias, não existe desculpa para nós não dedicarmos 1 hora, 2 horas, 3 horas a pôr de parte a televisão, o filme que nós estamos a ver, a série, pegamos então nas Escrituras, pomos-nos num sítio onde nos seja confortável e dedicamos esse tempo em jejum, orando e meditando. Se possível, um foco extremo e exclusivo a Deus. Se não for possível, se é porque uma pessoa está no trabalho, ou se tem alguma responsabilidade no momento e não consegue arranjar um tempo específico, pode fazer como, por exemplo, eu já fiz. Vou trabalhar e estou a jejuar, neste caso, abstinência a alimentos, passo uma manhã, por exemplo, mas enquanto que trabalho, estou em oração. Posso não estar constantemente, mas parte do tempo. E quando possível, até ter o telemóvel do bolso e leio um bocado das Escrituras. Portanto, não há desculpa para não jejuar. Às vezes simplesmente não nos apetece. Mas tiremos um bocado de tempo para qualquer uma destas coisas. Ou para o jejum, ou para a leitura, ou para a oração. E com isso aviso, porque normalmente o jejum, o comum é mesmo a abstinência de alimento, aviso que o jejum, se não tiver oração ou
meditação das Escrituras é passar fome. Então estamos a fazer dieta. Se uma pessoa, ao longo desse período, não tiver a consciência ou o entendimento que precisa de orar, que o jejum em si é um auxílio para a oração e para a meditação, com foco em Deus, então ela não está a dedicar o seu tempo para Deus, mas simplesmente está a fazer uma dieta, está a passar fome. Portanto, quando jejuarmos, lembremos-nos que é como auxílio, como reforço para a oração e para a meditação das Escrituras. Mateus 6, do versículo 16 ao 18, diz: quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste. Leio eu da King James, lendo pela tela, será relativamente parecido. Porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, recompensará. O jejum, como eu avisei anteriormente, não é para mostrarmos aos outros, que não mostramos ao público que estamos em jejum e que somos espirituais, que somos fortemente ligados a Deus. O jejum é algo em secreto, que deve ser feito em secreto, da mesma maneira como Cristo disse quando ensinou o Pai Nosso, para irmos para o nosso quarto e fechar a porta e orar em secreto. Da mesma maneira, o jejum não é uma forma de ganhar mérito, não é para a pessoa se mostrar: eu sou posso dizer, isto chega a ser complicado. Se uma pessoa jejuar e dizer: eu sou bom, sou muito forte, exatamente, sou melhor que o outro. Não. O jejum é secreto. É para Deus, não para o homem. Visto isto, a Quaresma engloba precisamente o jejum. Ele é, pela tradição, um tempo selecionado que, ao invés do resto do ano, que o jejum é para o ano todo, é para quando necessitarmos. Mas a Quaresma, estes 40 dias, foram selecionados para incentivar, para que nos possamos dedicar de forma mais intensa neste crescimento espiritual com Deus, nesta comunhão com Cristo. É um tempo como se fosse fazer uma arrumação no nosso interior, tal como se faz numa casa. Não sei quanto a vocês, mas eu conheço, e aqui em Portugal, pelo menos parte da minha família, pelo facto de serem católicos, que é feito na altura da Páscoa, aqui em Portugal. Se vocês nunca repararam, deem conta. Quando vem a altura da Páscoa, onde a Páscoa é dada também como tradição pela passagem da cruz de casa em casa, as pessoas tendem uma semana antes ou 2 semanas antes de limpar a casa toda, quer no interior, quer no exterior. Ou
Se o quintal estava todo desarrumado, ele fica impecável. Verdadeiramente, ele fica impecável. É feita uma arrumação, e digamos que é uma arrumação, se não for anual, é 2 vezes por ano. É uma limpeza interna completa. Quaresma, de igual modo, faz o mesmo. E se nós praticamos a Quaresma, sendo eficaz, faz exatamente o mesmo connosco. Este período de tempo, não porque Quaresma, não porque aqueles 40 dias selecionados são mágicos especiais, não. É pela prática que nós fazemos ao longo desses 40 dias. Ele tende a renovar-nos, faz-nos refletir. Pelo facto de jejuarmos e estarmos mais firmes na oração, na meditação das Escrituras, no facto de estarmos mais firmes em Cristo, faz com que nos olhemos mais para a nossa vida, faz com que nós refletimos mais para conosco e passamos a ver com mais clareza e com mais dedicação tudo aquilo que está errado em nós e que necessita de ser mudado. Todo mau hábito, todo pecado, toda a iniquidade, toda a má prática que nós fazemos e que não damos conta, é muito mais provável que seja possível a pessoa ver simplesmente porque está a dedicar um período de tempo em jejum e em oração. Então estes 40 dias são um tempo de arrependimento e de reconciliação. Essa é a renovação do interior da pessoa. E torno a dizer, ela é feita deste modo: jejum, oração e meditação na palavra. É um tempo para recordar o que Cristo fez por nós, mesmo quando nós não o merecíamos e quando ainda não o merecemos. É um tempo para olharmos para a cruz e para nos arrependermos. A Páscoa, dando assim por fim, torna-se o alvo e o fim da linha, o fim da Quaresma, marca precisamente o fim dos 40 dias. Os 40 dias levaram a que o cristão se fortalecesse espiritualmente e pudesse se tornar pronto para a celebração da Páscoa, que não é, como para os judeus, a libertação do povo da opressão dos egípcios. Não foi, para nós a Páscoa já não é a libertação da escravidão do povo israelita do Egito, mas passou a ser a libertação dos filhos de Deus, da opressão do pecado, onde Cristo, ressurreto, vem como vencedor contra a própria morte. O cristão, após refletir na sua vida ao longo daqueles 40 dias e eficazmente mudar o seu modo de ser, praticando mesmo esses 40 dias, o jejum e a oração, mudando o seu modo de ser para um que é mais segundo o agrado de Deus, após, nesse período de tempo, ter procurado intensamente ao Senhor, entra então na fase da alegria e do recomeço de uma vida com uma forte comunhão com Deus, na altura da celebração da ressurreição de Cristo, nosso Salvador. O cristão,
quando entre na fase da Páscoa, tendo praticado a Quaresma, a Páscoa torna-se como um ponto final e um recomeço. Da mesma maneira, Cristo ressurgiu dentre os mortos, a nossa vida ressurge juntamente com Ele. É reafirmada a nossa fé e a nossa lealdade para com Cristo. Com isto, nós vimos que é Quaresma e naquilo que ela consiste. Como disse anteriormente, logo no começo, ela pertence e é componente da tradição, que então compõe uma parte muito pequena do calendário litúrgico, o qual tem muito mais a oferecer para a Igreja e para os irmãos, a não ser a Quaresma. Temos mais datas, mais pontos, outras alturas onde o foco possa não ser como na Quaresma o arrependimento, mas, por exemplo, como na altura do Natal, a alegria do nascimento do nosso Senhor e Salvador. Nós atualmente estamos no 26º dia da Quaresma, ou seja, ela iniciou-se há 26 dias, portanto já passamos mais de metade. E com isso convido os irmãos, mais uma vez lembrando que não é obrigatório nem imposto por ninguém. Se alguém vos disser que a Quaresma é obrigatória, não. Mas convido-vos a refletir ao longo deste período de tempo, até ao final, até à Páscoa, a refletir na vida de cada um, olhar atentamente a todas as coisas em nós, como também a todas aquelas que nos cercam, e notando alguma coisa de errado, mudá-la para algo que agrada a Deus. Fazer isto sempre com o olhar fixo na cruz de Cristo e lembrando que Ele morreu por cada um de nós, pelas nossas iniquidades. Possamos então aproveitar os próximos dias para orar, jejuar e meditar na Palavra de Deus. Que possamos a cada dia ser um pouco melhores e que isso seja feita para a honra e glória de Deus.